Hoje nós vamos estudar a página 89, medida de temperatura. A professora vai lendo e explicando. São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida da grandeza de temperatura. Veja algumas. Então, aqui nós temos 3 imagens e na qual cada uma delas fala sobre uma forma de medir temperatura. Então, nessa daqui, nós temos, na primeira imagem, nós temos uma mãe, né, que vai medir a temperatura de uma criança, né, do filho. Será que ele está com febre? Depois, a imagem do meio, qual é a previsão para a medida de temperatura de hoje? A torta deve ser assada a que medida de temperatura? Então, nós utilizamos a medida de temperatura na cozinha, para cozinhar os alimentos e assar, na previsão do tempo, para medir febre. E no Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius, aqui ao lado. O instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. Então, aqui nós temos um termômetro digital para medir a temperatura corporal. E também há termômetros que medem a temperatura ambiente. A diferença do termômetro que serve para medir a febre, ele entra em contato com a pele para medir. E o termômetro para medir a temperatura ambiente, ele sofre variações, né, de acordo com o tempo, se ele estiver exposto ao sol. Aí a temperatura muda. Agora nós vamos à pesquisa, né, número 1. Responda as questões referentes à medida de temperatura. No item D, pesquise para obter a resposta. Letra A. No geral, as medidas de temperatura são mais altas no verão ou no inverno? Pessoal, nós estamos em junho, né? Começou o inverno no dia 21. E o que vocês sentiram? Está mais quente ou mais frio? E o verão começa em dezembro. Em dezembro, será que é mais quente ou mais frio que junho? Aí vocês vão analisar e responder essa questão. A B. Quando uma medida de temperatura passa de 12 graus Celsius para 21 graus, dizemos que ela subiu ou abaixou? Ou baixou. Quantos graus Celsius? Então, a temperatura está em 12 graus e vai para 21. Então, 12 para chegar no 21. Aumentou ou diminuiu? Aí vocês vão colocar a quantidade. Quantos graus essa temperatura? Para quantos graus ela subiu, no caso? C. No Brasil, as medidas de temperatura registradas na região Nordeste geralmente são mais altas ou mais baixas do que na região Sul. Então, pessoal, na região Nordeste, Fortaleza, o estado de Alagoas, Fortaleza, Ceará, estado de Alagoas, Rio Grande do Norte. O que vocês acham? Lá a temperatura é mais alta ou é mais baixa que no sul? A região do sul é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. O que vocês acham? Vocês também podem pesquisar, caso vocês não souber responder. E a letra D. Qual é a medida de temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado sólido, quando ela vira gelo? Aí vocês vão pesquisar. A água, quando ela está... Por exemplo, vocês vão
colocar água numa forminha e colocar no congelador. Para essa água virar gelo, quantos graus ela tem que estar? Ela passa para o estado sólido. Vocês vão pesquisar e colocar o grau aqui para responder. Um abraço e qualquer dúvida, só chamar a professora.